dia, professoras e professores do Estado de São Paulo. Estou aqui, o Bruno Andreotti, o formador da IFAP, com vocês, para dar início, então, à nossa pauta, né, de ATPC de hoje, Recuperação e Aprofundamento em Ciências Humanas, para falar um pouquinho sobre o Word Café, as habilidades do ensino fundamental, segunda parte. Eu sou um homem branco, cabelo preto, óculos, barba, estou com um agasalho preto e uma camiseta por baixo. Estou aqui com o meu colega, o professor Luiz, aqui, também formador da IFAP. Bom dia, professor Luiz. Bom dia, Bruno. Salve, salve todas e todos. Eu sou Luiz, professor de filosofia, hoje formador da IFAP, fazendo minha autodescrição. Sou um homem preto, careca, barbas grisalhas, óculos grandes. Hoje estou vestindo uma blusa verde e uma camisa com muitas cores. Sempre muito elegante. Muito obrigado. Então, como o Bruno disse, né, o nosso ATPC de hoje, ele trata da recuperação e aprofundamento nas ciências humanas, trazendo a habilidade, a atividade de Word Café. Então, aquelas recomendações de praxe, peguem os diários de bordo, as anotações, ali, os blocos de anotações, celular. É sempre importante fazer esse momento de anotações, inclusive até para compartilhar depois com os pares dentro das escolas, né? Que já é uma rotina. Os objetivos dessa aula é destacar e aplicar o Word Café em atividades, como um exemplo de habilidades de retomada do 8º ano do ensino fundamental, no componente de História, evidenciar situações de aprendizagem dentro e fora do material de apoio, que possam auxiliar no desenvolvimento do trabalho com as habilidades de retomada por meio dessa metodologia ativa. A competência do docente, competência 2, área didático-pedagógica, que é conhecer como planejar o ensino, sabendo como selecionar estratégias, definir objetivos e aplicar avaliações. Também planejar o ensino, elaborando estratégias, objetivos e avaliações, de forma a garantir a aprendizagem efetiva dos estudantes, conhecer as dificuldades mais recorrentes da aprendizagem, para orientar nas escolhas das estratégias de ensino, planejando assim, estruturando a aula de forma a lecionar, formular e comunicar temas da sua área de forma compreensível aos estudantes. Competências gerais do currículo em ação, componente 1, conhecimento. Ele trata de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Isso é muito importante. O próximo slide trata aí das competências socioemocionais. As sugeridas para esse encontro é abertura ao novo, a curiosidade para aprender, amabilidade, empatia e respeito. Sempre é legal deixar isso pontuado, de que essas competências socioemocionais, elas precisam estar bem resolvidas em nós, professores, para que aí sim a gente possa até servir como referência para os estudantes no momento dessa identificação, né? A gente fala muito dessas competências socioemocionais, elas já é um tema muito abordado, muito praticado, inclusive nas aulas, mas é importante que nós tenhamos isso já compreendido e praticado, porque aí essa abertura ao novo, essa amabilidade que envolve a empatia e respeito, ela passa a ser utilizada como uma referência, inclusive, nessa troca de informação, nessa troca de conhecimentos que acontece no momento da aula. Aí o próximo slide trata da Agenda de 2030, que tem os objetivos sustentável, aí tratado pela ONU. Nós temos como objetivo assegurar a educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida de todos e todas. Então também é muito importante essa questão da equidade, dar àqueles que necessitam aquilo que eles precisam mais, tratar dessas questões da qualidade do aprendizado de todas e todos. O próximo, por favor. O percurso da pauta. A gente tem essa retomada do Word Café, retomada porque tratamos desse tema já em ATPCs passados. No repositório, inclusive, consta, né, um material bem específico, descrevendo ali todas as características do Word Café. Depois nós temos uma interação, nós vamos praticar o desdobramento, os informes, a avaliação e as referências bibliográficas de praxe.
E aí vamos entrar então já direto no TPC, tratando especificamente do World Café, com esse aprofundamento em ciências humanas do componente história. Perfeito. Então, só para a gente relembrar um pouquinho da metodologia World Café, é um processo criativo que visa gerar diálogos, né, e fomentá-los, né, entre os indivíduos, consiste na formação de equipes ou grupos que criam uma rede viva de diálogo colaborativo para responder questões simples ou complexas. Então, como a gente está enfatizando aqui, o ponto principal dessa metodologia é incentivar o diálogo entre as pessoas que estão fazendo parte ali daquela dinâmica. É isso que é fundamental e é lógico, a gente vai tentar ao longo dessa nossa proposta aumentar o repertório durante esse diálogo. Tá? Esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Para não ficar só reafirmando aquilo que as pessoas já sabem, mas também proporcionar uma ampliação de repertório durante a atividade. E aí, né, como de prática, a gente tem uma sistematização, então a gente vai, né, escolher certos papéis para as pessoas desempenharem ali. Então tem um anfitrião, que ele vai permanecer ali na mesa para fazer os registros das contribuições, vai ter um escriba e um redator que vai fazer esses registros. Os participantes vão rotacionando, né, entre as estações ali determinadas, com o objetivo, né, de fazer uma escutativa, né, vão falar e vão fazer aqueles registros, etc. De 10 a 15 minutos, né, para fazer as contribuições ali e fazer uma seleção de 3 a 5 perguntas. Né? A gente recomenda no mínimo 3, 5, depender, aí vai depender muito da turma concreta ali que você estiver trabalhando, mas de 3 a 5 a gente considera um número razoável ali para você fazer durante esses 10 ou 15 minutos que as pessoas permanecerem nas estações. É interessante, Bruno, trazer aqui como destaque essa metodologia, como, né, você descreveu, ela permite esse diálogo colaborativo e já é um momento de fazer com que esses estudantes tenham essa autonomia. No caso, você pode abarcar várias características de estudantes que tem dentro ali daquele momento, porque você precisa ter um anfitrião, e aí você vai, de repente, explorar essas habilidades, essa competência que esse estudante tem, essa potencialidade que ele tem. Você precisa ter ali um escriba, um redator, então alguém que tenha já essa habilidade ou desenvolver em quem não tem essa capacidade de se tornar um redator. E os participantes, tendo a necessidade da escutativa, faz com que esse diálogo seja mais respeitoso, seja mais pontuado dentro daquilo que é o fundamental, no caso, o conhecimento, e principalmente o respeito ao movimento, né, as circulações entre os grupos. É muito importante dar essa ordem, não ordem na questão de ordenar, mas de organizar, né, faz com que a aula se torne dinâmica e eles participem de forma mais ativa, inclusive, no desenvolvimento. Exato. E uma coisa que você falou que é muito importante, né, é essa coisa, porque a gente tende, né, se você deixar aleatório, então que eles se auto-organizem, é uma possibilidade, só que as tendências são que as pessoas se coloquem nos papéis que elas se sintam mais confortáveis, que é um ponto também, isso é importante, as pessoas ficarem confortáveis durante a atividade, mas de repente conversar com os estudantes e falar assim, olha, de repente, por que você não faz uma coisa que talvez você não tenha tanta facilidade assim, para justamente você poder desenvolver isso em você? Sim. Né? Isso é muito importante também. Mas claro, a gente sempre é importante as duas coisas, que as pessoas se sintam confortáveis durante a atividade, mas também que elas tenham a oportunidade de desenvolver habilidades que às vezes elas não tenham tão proeminentes assim. Correto. Né? Bom, seguindo aqui, se vocês quiserem rever melhor ou então se aprofundar na questão da metodologia World Café, a gente vai deixar aí, tem o Saiba Mais já para vocês ali, foi uma TPC especialmente que a gente destrinchou essa questão do World Café, então está aí na tela para vocês o QR Code, para caso vocês queiram acessar e dar uma revisada ou uma aprofundada aí na nossa metodologia proposta hoje. Né? Então, vamos praticar. Aqui, qual que é a nossa proposta, então? Trabalhar com habilidades de retomada do 8º ano do ensino fundamental. A unidade temática, organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano.
utilizando a habilidade do Fundamental de História EF07HI10, que é analisar com base em documentos históricos diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas durante o período colonial, comparando informações, argumentos e pontos de vista explicitados nos diferentes tipos de fonte. E aí, no caso, a gente vai trabalhar com uma fonte imagética, uma fonte de imagem que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, um objeto de conhecimento que a gente vai trabalhar hoje, né, que pode ser trabalhado nessa habilidade, é a estruturação dos vice-reinos nas Américas, as resistências indígenas e as invasões e expansão na América Portuguesa. E dentro desses objetos de conhecimento possíveis, a gente selecionou então a questão das resistências indígenas. Muito pertinente, inclusive, para a contemporaneidade, né? A gente tem visto que essa resistência ela já nunca deixou de acontecer e ela permanece sendo muito necessária para os dias atuais. Fato. Então, e aí é interessante que vocês vão ver, a gente tá focando aqui na questão do Brasil colonial, mas a gente vai também fazer uma ligação com o presente bem interessante, possibilitar essa ligação bem interessante ao final da pauta. Dando seguimento aqui, o tema, então, portanto, é resistências indígenas na América Portuguesa, área do conhecimento, ciências humanas. Utilizar, então, o componente curricular História, a competência da área de Ciências Humanas é a competência 1 e a metodologia Word Café. Como a gente já ressaltou, o Luiz ressaltou no começo, a nossa ODS 4, Educação de Qualidade, habilidade retomada F07HI10, é também uma oportunidade para a gente trabalhar o tema contemporâneo transversal da diversidade cultural e a educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, né? E a gente aconselha, então, né, lembrando que a recuperação ela é contínua, né, reservar uma aula por semana, caso optem por desenvolver essa atividade aqui que a gente está sugerindo hoje. E, claro, sempre fazendo as adaptações para as suas próprias realidades que vocês julgarem necessárias. Antes de eu mostrar a imagem que a gente selecionou, né, então é uma ideia, né, vocês trabalharem com imagens, trazer uma imagem para a sala de aula, e eu acredito que, né, isso seja uma prática reiterada. Sim, né? Claro. Mas a gente trouxe alguns elementos para a gente pensar, então, nos critérios de seleção dessa imagem, né? Então, como que você pode desenvolver critérios para a seleção desses materiais, né? Então, pensar, né, qual que é a procedência da imagem que vai ser selecionada, quem foi elaborado, por quem foi elaborado, onde essa imagem foi elaborada, quando, como foi a sua conservação, né? A finalidade, qual foi o objetivo, por que ou para quem aquela imagem foi feita, qual a importância para a sociedade que a fez, né? Outros elementos que podem ser abordados aí nessa seleção dos materiais, né, que você pode pensar para estabelecer critérios de escolha. Se essa imagem possui título, se existem pessoas retratadas naquela imagem, quem são aquelas pessoas, como elas se vestem, como elas se portam, se é possível notar uma hierarquia na representação, quem são os objetos retratados, como aparecem. Uma coisa importante também é você sempre notar quem está no centro da imagem, o que objeto, o que o autor ele colocou no centro da imagem. Isso dá pistas bastante interessantes sobre essa questão da hierarquia e sobre esses critérios de seleção também, né? A estrutura formal, qual o material utilizado, se foi papel, pedra, uma tela, uma parede, um mural, é um cartão, uma fotografia, é uma charge, um cartão, que inclusive vai ser o nosso tema da próxima pauta de hoje, bem interessante. Quais foram as técnicas e os materiais utilizados, né? E se é possível identificar simbolismos nessas imagens. Quais são esses simbolismos? Eles permitem várias interpretações? Como que a gente articula os simbolismos que estão presentes na imagem com os temas que eu quero retratar, trabalhar, desenvolver na minha aula? E aí, professoras e professores, a gente está vendo uma imagem, tá? Não quero dar muitos elementos, vocês estão vendo aí, tem um título, é Cena da Expedição do Tenente Coronel Afonso Botelho, de Joaquim de Miranda, do século XVIII. Tá um pouquinho pequena aqui, mais para mim. Comissão de Beatriz e Mário Pimenta Camargo.
de domínio público, né? Foi retirado do Wikimedia. Isso. Bom, eu não quero falar muito, apesar do título já dar bastante elementos aí para vocês trabalharem, então eu vou deixar um momento de interação, vou deixar essa imagem na tela, tá certo? E vou deixar aí uns 4 minutos para vocês, assim, pensando no que foi apresentado e nessa imagem que vocês estão vendo na tela agora. Quais elementos, quais perguntas você faria aos estudantes para guiá-los na análise dessa imagem selecionada? Então, a gente comentou alguns critérios possíveis de seleção. A partir desses critérios, vamos supor que você selecionou essa imagem e aí, dentro daqueles elementos, que perguntas você faria para os seus estudantes para guiá-los na análise da imagem selecionada? Uns 4 minutos para vocês responderem aí no chat.
Então, voltamos a sempre agradecer a participação, né, de todas e todos. É fundamental essa interação que os professores têm conosco, inclusive para fomentar as próximas pautas, passar esse entendimento, esse envolvimento com o trabalho que está sendo realizado. E só comentando aqui algumas observações, algumas contribuições, muitos dos colegas levaram para a questão da narrativa histórica, período, tempo, espaço, em qual contexto a imagem está sendo retratada, qual a intencionalidade europeia ao ter essa relação com os povos originários. É muito importante, inclusive, alguns comentários trazendo já essa reflexão para a contemporaneidade, fazendo essa ponte, né, daquilo que é um fator histórico, marcado num tempo e espaço, e transitando, inclusive, para o que a gente está vivendo hoje. E sempre bom ressaltar, Bruno, que é sempre uma sugestão. Nós sabemos o quanto o trabalho dos professores e professoras é feito de forma excelente, de forma exaurida, de forma de uma dedicação ímpar dentro das escolas, dentro das unidades escolares. Essas sugestões são para que isso possa, de alguma forma, ampliar, né, o repertório, trazer algumas considerações que possam transitar entre os componentes, inclusive na área de ciências humanas. E ouvir ou ler, no caso, as contribuições, reforça que essas sugestões elas estão sendo bem entendidas pelos professores e professoras. Com relação a algumas instabilidades, nós não temos essa governabilidade com relação à sede, mas entendemos que, por ser um momento de fechamento de nota, de todo o Estado está utilizando o sistema nesse momento, aí realmente pode acontecer as instabilidades, mas não é uma questão que a gente consegue trazer uma solução ou explicar melhor para vocês nesse momento. Exato. Só comentando então, né, um dos critérios da gente selecionar, né, que a gente começou a falar sobre os critérios de seleção de imagens, é justamente porque essa é uma das poucas imagens produzidas dentro do período que a gente está trabalhando aqui hoje, que representa uma existência indígena. Isso que é interessante, você procurar, muito provavelmente a maioria das imagens, ou as primeiras imagens que você vai encontrar, são sempre colocando os povos indígenas como em situação de escravizados, né? Ou subalternos, tal. E aqui você está vendo ao contrário, você está vendo uma posição de resistência, né? Eles estão, é uma imagem, né, que eles estão guerreando, né? É só voltar na imagem só para a gente dar uma olhada. Eles estão guerreando e, pelo que a gente está vendo aí, quem está perdendo são os europeus, né? Isso dá para alguém chegou a comentar no chat a questão da nudez. Então você vai notar, né, os europeus vestidos ali, alguns, né, um fugindo ali no canto direito inferior da tela, e alguns até feridos ou mesmo mortos ali próximo ali da margem do rio que está sendo representado. Bom, dentro desses critérios, né, que vocês comentaram no chat, que a gente selecionou aí para a gente começar a conversa, né? Então, quais perguntas que a gente sugere, né, o que poderiam ser feitas ali, né? E algumas vocês colocaram ali no chat de alguma forma, né? Então, assim, quem são as pessoas na imagem? Há diferenças entre essas pessoas? O que elas estão fazendo? Por que será que elas foram colocadas naquela situação, né? Quem produziu essa imagem? Quando a imagem foi produzida? Então, são perguntas ali para vocês utilizarem nas estações, ali quando vocês utilizarem a metodologia do Word Café. Então, voltando a falar um pouquinho mais da metodologia, é importante que os estudantes sejam estimulados a contribuírem com ideias e perspectivas, né? Haverá momentos em que vai ser necessário guiar o estudante, a gente vai passar por esse momento daqui a pouco, né, para que o aprofundamento das perguntas e novas ideias ocorram por meio da escutativa. Então, eles precisam ser repertoriados também, a gente vai fazer isso durante a atividade e não antes, como às vezes a gente tende a fazer, né? Então, eles vão estar ali, né? A nossa sugestão é essa, tem contato com a imagem. Não, talvez num primeiro momento, dependendo da sua intencionalidade, nem colocar o título, porque o próprio título da imagem já dá, né, uma série de pistas, uma série de dicas ali a respeito daquela situação. Então, de repente, é só ter um contato com a imagem pura e aí depois você vai dando esses elementos, né, que vão ajudar ali a contextualizar e entender um pouco melhor. Mas talvez seja... Porque aí, se você mostrar a imagem primeiro sem nada, talvez isso favoreça
a percepção dos estudantes para a imagem, porque a gente tende, infelizmente ou felizmente, a prestar muita atenção nas imagens escritas. Sim. E depende, e se você colocar ali, os caras, então já sei quem, o cara já vai meio que localizar ali melhor. Então, uma primeira ideia seria só a imagem, depois você vai dando o título e outras informações que a gente vai colocar. Aí você já vai aguçando a curiosidade, já vai disparando também a questão da criatividade, né, da inventividade do estudante na apreensão desse primeiro momento, esse primeiro contato com a imagem. E aí as informações elas vão aparecendo de forma gradativa, de acordo com essa apreensão visual do estudante. Exato. Né? Não, então, e à medida que eles forem passando em cada mesa, né, naquelas estações, eles vão conectando, né, com as novas descobertas, umas com as outras. Observe, né, como aquilo vai amplificando e solidificando a aprendizagem. Né? Muitas ideias elas vão se repetindo, muitas ideias elas vão se ampliando. Né? Isso é interessante de ser observado e estimulado durante a metodologia e realizar, ao final, uma roda de conversa para que a gente possa consolidar essas aprendizagens. Né? A gente vai recomendar duas rodadas, né? Então, a primeira rodada, ele vai analisar, os estudantes vão analisar as imagens numa primeira vez, tal, e numa segunda rodada, né, você vai compartilhar, antes do início dessa segunda rodada, você vai compartilhar dois trechos que a gente selecionou, ou podem ser outros. O texto que esses trechos foram selecionados estão nas nossas referências, então você pode selecionar outros, se você optar por trabalhar com essa imagem na sua aula, né, a gente selecionou 2 textos para você passar para os estudantes, então, né, que vão ajudar depois dessa primeira. É muito importante que faça a primeira rodada só com a imagem, depois com as informações que vão ajudar na contextualização. Então, olha aí as informações. As primeiras tentativas de conquista e ocupação efetiva dos campos e florestas pertencem aos Kaigang, então você já sabe a qual etnia pertence, né, aqueles povos, os Kaigang, iniciam na província do Paraná, que inclui a maior parte do estado de Santa Catarina. Isso é interessante, às vezes a gente acha, né, a gente fala, estado do Paraná, a gente associa com o território que a gente conhece hoje, com o Paraná, né, mas na época também englobava parte do estado que hoje a gente entende como Santa Catarina. Na segunda metade do século XVIII, com a organização de expedições de conquista. Foram 11 expedições organizadas entre 1768 e 1774 pelo tenente-coronel Afonso Botelho, com o objetivo de reconhecer e tomar posse de pastagens naturais existentes no interior da província. Né? Um segundo trecho também, que a gente vai entender por que eles estão naquela situação. Olha aí, em 1770, a expedição comandada pelo tenente Bruno Costa chegou aos campos de Coram-Bagre, atual Guarapuava, né? Mais 2 chegaram em 1771, uma comandada pelo sertanista Martins Lustosa e outra pelo tenente Cândido Xavier. Os armamentos que eles portavam incluíam peças de artilharia e todas as armas de guerra da época. Os contatos com os Kaigang dos Coram-Bagre, como resultado da distribuição de presentes, foram inicialmente amistosos, mas a reação indígena não tardou ao desconfiarem que a amizade oferecida pelos brancos não era bem intencionada. Né? E aí, aquela situação que a gente viu retratada na imagem ocorreu. Então é interessante, né, passar após o compartilhamento do texto, os estudantes então voltam para uma nova rodada com a metodologia do Word Café, desenvolvendo novamente a reflexão a partir das mesmas perguntas, mas dessa vez com novas informações. E a partir dali então eles vão elaborar melhor com base nessas novas informações. Então é um outro momento de rever, talvez muitas hipóteses se confirmem, outras vão ser negadas por aquelas informações que estão dadas a partir dos textos, né? Mas é interessante que haja, então, novamente essa nova rodada com os estudantes para que, como a gente comentou, as aprendizagens sejam consolidadas e ampliadas a partir dessas novas informações que a gente está selecionando. Para finalizar, então, a gente recomenda que haja, né, uma aula expositiva e dialogada como uma espécie de síntese da reflexão produzida pelos estudantes. Né? Ou, se você achar mais adequado, ou também se os estudantes preferirem, a organização da exposição da reflexão pelos próprios estudantes, por meio de podcasts, dramatizações, seminário, né, apresentações individuais, coletivas. É importante essa exposição depois do professor e a professora, porque aí vai permitir, inclusive, a curadoria daquilo que foi já apreendido pelos estudantes, né? O professor, ele traz essas informações de forma a aprofundar
essas apreensões e ampliando dessa forma aquilo que, no primeiro momento, com só a observação da imagem, ficou ali perdido dentro do contexto. É importante, inclusive, essa exposição para que o professor retome ali as habilidades, retome aquilo que é o objetivo da aula, deixando ainda mais apreensivo, mais entendido pelos estudantes o objetivo, né? Fazendo essas relações é sempre muito importante que parta dessa curadoria do professor, da professora. Exatamente. E aí, talvez, né, durante aquelas conversas, durante a sua aula ali, para finalizar as exposições, assim, de alguma forma, talvez os estudantes tenham a curiosidade em saber como estão os Kaigangue hoje, porque é muito comum também falar assim, desistiram ali naquele momento no passado e aquilo acabou. Não, né? Os Kaigangue existem hoje, né? Então, como eles estão hoje, a cultura deles, isso pode ser o tema gerador de outras situações de aprendizagem, né? Você pode fazer aquela verificação ali, será que isso despertou um interesse talvez até maior do que algum interesse a gente sempre espera, né? A gente sempre projeta ali nas nossas aulas, mas de repente aquelas questões vão transbordar aquela aula de alguma forma, e aí isso pode abrir caminho para outras situações de aprendizagem, né? Ou essa curiosidade, caso aquilo não seja desenvolvido ali de maneira orgânica pelos estudantes, talvez isso possa ser despertado durante a síntese das apresentações, né? Ou durante sua aula, ou das apresentações que os estudantes forem elaborar. E a seguir, então, a gente vai dar algumas sugestões, caso isso aconteça, ou caso você ache que é um tema que merece continuidade, que a gente pode utilizar para possíveis desdobramentos, né? Então aí vocês estão vendo na tela a imagem da Rosiane Kaigangue. Ela foi uma importante ativista pelos direitos indígenas, né? Lutou bastante pela demarcação dos territórios indígenas. Infelizmente ela faleceu em 2016, vítima de um câncer, mas ela foi uma pessoa muito importante e é muito importante, né, para as lutas dos povos originários hoje, né? E legal que durante a pesquisa aqui para essa pauta, né, esse doodle, né, foi uma imagem que circulou ali. Você sabe que o Google ele sempre faz algumas datas comemorativas, algumas homenagens, né, homenagens, efemérides e tal. E é interessante que recentemente, dia 3 de junho de 2022, foi o dia então que eles decidiram homenagear a Rosiane Kaigangue e a sua luta pelos povos originários aqui do Brasil. Bem interessante, é um tema atual, se você acha fácil, e lá também vai ter um pequeno texto fazendo essa contextualização, contando um pouco mais dessa trajetória de luta dessa mulher muito importante aí para a luta dos povos indígenas. Além disso, um outro elemento também que você pode utilizar é saber então onde estão as terras dos Kaigangue hoje, né? Então tem aí o site que a gente separou para vocês, aí vocês estão vendo um print da tela, isso vai estar ali nas referências que vocês vão poder consultar, terrasindígenas.org.br. Você pode consultar então as terras indígenas no Brasil hoje, você pode pelos povos e tal, tem toda uma série ali que vocês estão vendo, tem toda uma série ali de filtros que você pode fazer nessa pesquisa, e dentre esses filtros você pode encontrar os Kaigangue e outros povos também, tá? Então é interessante também para desdobrar esses temas que a gente está trabalhando hoje, que a gente está trazendo com a metodologia Word Café, ou mesmo com outras que você achar mais interessantes ou mais adequadas ali para a sua aula. Dando seguinte aqui, então, esse é o recado de maneira geral, né? Então a importância de você trabalhar com imagens, trazer esses elementos sempre pensando a partir de uma metodologia ativa e ampliando o repertório dos estudantes durante a metodologia do Word Café. Então é interessante, como a gente falou, fazer essas duas rodadas, uma sem informações ou com informações mais escassas, apenas com as imagens, e depois com esses outros elementos. Como desdobramento, então, a gente vai sugerir aqui fazer uma análise das habilidades de retomada do seu ano e série, né? De repente você não tem o 8º ano esse ano, mas pode ter outras, né? Então, retomada do seu ano e série, especialmente para o segundo bimestre de 2022, de modo a facilitar seu planejamento para as aulas de recuperação e, como sugestão, elaboração de um plano de recuperação para as habilidades escolhidas com base na metodologia ativa do Word Café, tá? Dando seguimento aqui, alguns informes para a rede. Vocês estão vendo aí o programa Escola Mais Segura, as datas, aí, o cronograma das formações,
né? Também aqui o programa Alfabetização Ambiental, cronograma dos diálogos em 2022, né? Próximo diálogo aí, portanto, em agosto, tá marcado. A programação do Centro de Mídias ali, né, para você sempre estar por dentro, né, do que vai estar ali na nossa programação, tanto do Centro de Mídias como aqui nas formações da EFAP veiculadas pelo Centro de Mídias. O Banco de Talentos, sempre é importante, ele está continuamente aberto, se você quiser fazer parte aqui ou tanto da equipe do Centro de Mídias, ou aqui da EFAP, ou mesmo da COPED, então está aí a sugestão e o convite para vocês acessarem o Banco de Talentos e fazerem, se acharem necessário e né, que tiverem afim da ideia de vir ser nossos colegas aqui, sempre são muito bem-vindos, né, ali na tela aqui. E aqui, né, protocolos sanitários de vacinação, tá ali para vocês utilizarem na tela. E agora, para a gente encerrar, professoras e professores, mais uns 4, 5 minutinhos aí para vocês, para nos deem um feedback, então, por favor, contem para a gente, então, em que medida o encontro de hoje contribuiu para rememorar o seu aproveitamento nas formações da TPC. Foi legal essa sugestão de imagens, não foi? O que vocês gostariam de ver também, né? Sempre é legal, proponham coisas para a gente também. Fala assim, a gente gostaria de ver, sei lá, desenvolvendo mais coisas com imagens, ou de repente música, que talvez seja uma coisa que a gente trabalha. Eu sei que o professor Luiz trabalha excelentemente essas temáticas, então de repente coloquem aí sugestões para a gente também, se foi legal hoje, se não foi, o que a gente podia ter melhorado, o que ficou faltando, o que também os pontos positivos. 4 minutinhos aí para vocês darem o feedback para a gente, por gentileza.
Olá, de volta. Então, agradecer mais uma vez a contribuição das colegas, dos colegas de trabalho. Só destacando aqui, por exemplo, a professora Luciana, muito obrigado, professora, pela participação. Ela ressalta, Bruno, a romantização, né, sobre os povos originários, os povos indígenas, e que essa romantização, por exemplo, esconde, camufla a bravura, a força de resistência. Aquela coisa do bom selvagem que a gente traz desde o Rousseau, né? Isso é muito forte. Essa questão eurocêntrica de definir esses povos, ela permite, ou persiste até hoje, permitindo assim esse preconceito, esse racismo, inclusive, que é pauta para próximas ATPCs. O professor Aguinaldo também participa de forma muito presente, muito importante, professor, a sua participação. Ele comenta aqui que não só, né, um grupo ou alguns grupos indígenas fizeram essa resistência, mas que todos eles fizeram. É sempre importante, realmente, professor Aguinaldo, a gente fazer essa ampliação. A gente está dentro de um contexto, inclusive vários outros colegas aqui trazem essa questão muito atual, muito contemporânea, muito presente, muito do hoje, que nós vivemos com relação às questões indígenas. Então é sempre importante a gente fazer essa ampliação, né? Tirar essa romantização, como falou a professora Luciana, trazer essa contextualização de como isso foi feito dentro da colonização, dentro da exploração europeia, não só no Brasil, mas em toda a América, fazendo com que o estudante identifique, inclusive nas suas origens, inclusive na sua referência familiar, povos resistentes, povos que tiveram ali, embora parte da sua história dizimada, mas que até hoje persistem e buscam, inclusive com o nosso apoio, né, apoio nosso de professores e professoras, para que tenham as suas histórias recontadas. É fundamental realmente a participação, inclusive abrindo essas possibilidades todas, né? Perfeito. Muito legal as contribuições do chat aí, agradecemos aqui, legal as sugestões. Nem todos a gente lê no ar, mas depois a gente pega o chat, faz os registros e lê todas depois com muita calma, né? Então muito obrigado aí pelas contribuições. E é isso, gente. Esse foi a nossa ATPC de hoje. Tá aí na tela e depois, obviamente, vai estar ali para vocês verem com mais detalhes, né, para pegar as referências certinhas do material que vai ser disponibilizado, as referências que nós utilizamos, né, para fazer essa pauta de hoje. Então vai todas lá, as imagens, o texto que a gente utilizou ali para dar a contextualização, sobre o desafio também dos Caingangue hoje, tudo está lá ali nas referências. E gostaria de agradecer então a audiência, muito obrigado por vocês aí que nos acompanharam nessa aula, obrigado ali a nossa intérprete de Libras ali que fez essa nossa tradução aí, a equipe aqui que nos assistiu aqui no estúdio e ao professor Luiz que apresentou essa pauta brilhantemente aqui comigo. Obrigado, Bruno. Saudações a todos, agradecer a equipe, Bruno sempre generoso e brilhante. Agradecer professoras e professores pelas contribuições, ampliam demais os nossos horizontes para as nossas próximas formações e ótimo dia de trabalho para nós. Muito obrigado. Obrigado.